Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui na 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente conversa muito internamente aqui na 20 e Poucos, que a gente achou que seria importante, que seria relevante trazer pra vocês ele agora, nesse momento. E o que foi o estopim pra gente falar sobre o que a gente vai falar hoje? Recentemente vazou um vídeo aí do nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que o chinês que inventou o coronavírus, Essa não é a primeira vez que alguma declaração desse tipo foi feita por alguém do governo, ou muito menos por alguma pessoa. E é por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre xenofobia, política e, claro, Covid. Vamos entender primeiro o que é a xenofobia. A xenofobia é um tipo de preconceito relacionada a povos estrangeiros, a povos diferentes do que o seu. Existem muitos casos de brasileiros que sofrem xenofobia em diversas partes do mundo, em diversos países diferentes, assim como existem muitos casos de povos diferentes, de culturas diferentes, que sofrem xenofobia aqui no Brasil. Acontece que desde o coronavírus, casos de xenofobia, especialmente aos povos orientais, eles têm aumentado. O primeiro motivo é que o brasileiro ele tem uma mania muito feia de achar que japoneses, chineses e todos esses povos asiáticos e orientais são a mesma coisa, são a mesma massa, têm os mesmos costumes, têm as mesmas tradições e tudo isso. Só que a Ásia é um continente gigantesco, então tem um monte de povos ali. Então a gente generalizar e falar que asiático é tudo aquilo, asiático é sempre assim, e resumir, e achar que falar que, não, japonês, chinês, coreano, é tudo a mesma coisa, é muito errado. É a mesma coisa que falasse, que todo mundo da América Latina é igual, e a gente sabe que não é. Tem muitas coisas que se falam sobre todos os povos. Por exemplo, a gente sempre ouviu dizer que o povo europeu não gosta de tomar banho por causa do frio, ou que americanos só comem fast food. Sabe essas verdades universais sobre estrangeiros, sobre cada povo, sobre costume? Pois é, uma verdade universal que está se popularizando e que de verdade não tem nada é que os chineses foram responsáveis pelo coronavírus. Isso porque tem uma grande teoria de que o coronavírus, na verdade, é tudo um plano da China para ascender economicamente. E se isso ficasse só na teoria, não seria um problema, porque seria mais uma dessas teorias malucas, como no caso da Terra ser plana. Acontece que a xenofobia e esses tipos de falas e preconceitos contra os chineses estão atrapalhando muito a vacinação aqui no país. Não é novidade para ninguém que o governo brasileiro ele nunca moveu uma palha para ajudar a acelerar ou a desenvolver algum tipo de vacina. E quando começou a surgir a perspectiva da Coronavac, que é uma parceria com o laboratório chinês e o Butantan, o governo ele começou a disseminar diversas fake news em relação à vacina. E um dos principais pontos, que na verdade não tem comprovação científica nenhuma para dizer que a vacina não funciona, é falar que ela é da China. E aí tem um monte de gente reproduzindo essas coisas para falar que não quer tomar a vacina da China. Acontece, meus amigos, que se você tem esse tipo de pensamento ou conhece alguém que pensa dessa forma, você infelizmente vai ter que falar para a pessoa jogar tudo que ela tem praticamente fora. Porque a maioria das coisas que a gente tem, especialmente de vestuário e eletrônicos, são todos produzidos na China. E até então isso nunca foi um problema, mas agora, na vacinação, virou um grande problema a gente consumir coisas da China. E aí a gente também tem outra contradição muito grande nesse governo. Bom, a China ela é um dos principais, se não o principal, parceiro econômico do Brasil. A gente exporta muita soja para a China, por exemplo. Então não tem problema a gente exportar coisa deles. Mas a gente consumir tecnologia deles, E tecnologia que eu tô falando é da vacina também, porque é um tipo de tecnologia, aí tá errado, aí é maléfico. Então só serve se a gente mandar coisas. Mas receber não funciona. Então que tipo de parceria comercial é essa? Além do mais, como a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, se a China tiver algum problema diplomático com o Brasil, quem tem a perder nessa história é a gente, e não a China. E isso são só as razões políticas, porque essa xenofobia não faz sentido. Além do mais, tem toda uma questão da gente entender que os povos são diferentes e têm culturas diferentes, e a gente tem que respeitar uns aos outros. Afinal de contas, a xenofobia ela é sim um tipo de preconceito, e ela é passível de punição, como qualquer outro crime. Uma coisa que também aconteceu, resultante de todos esses posicionamentos do governo,
é que pessoas com descendência chinesa, e às vezes não por ter descendência chinesa, mas ter alguma descendência asiática, foram jogadas todas no mesmo barco e começaram a ser tratadas mal. Não sei se vocês lembram, mas teve um caso no Rio que uma senhora tinha visto, né, uma pessoa de descendência asiática no metrô, e ela começou a falar como aquele povo era sujo, que tinha trazido doença pro Brasil, e falando um monte de coisa desse tipo. E a xenofobia, ela também tem uma outra coisa muito grave, porque ela acontece, né, quando a gente acha que um povo ele é pior do que o nosso. Então, por isso, a gente pode tratar mal, a gente pode recusar, a gente pode evitar o contato. Então, isso dá a entender que existe um povo mais certo ou melhor que o outro, que é muito parecido com pensamentos que resultaram milhares de mortes durante guerras e conflitos por conta de diferenças culturais, xenofobia e o eurocentrismo também, que é achar que só aquele povo branco, de olho claro, de cabelo liso, que detém todas as verdades universais e deve ter todos os privilégios. Acontece que a gente está deixando esse pensamento impedir que a gente se vacine, que a gente se beneficie de uma coisa que literalmente o mundo todo precisa. Muitas vezes, assim como outros preconceitos, a xenofobia ela está escondida através de piadas e de pequenos comentários, e às vezes ela não é uma coisa tão direta assim. É por isso que a gente precisa abrir mais o olho em relação a esses assuntos, porque o tempo da gente cometer certos preconceitos e erros e ficar isento disso, eu acho que está acabando. Se você acha que nessa relação Brasil e China a gente pode se dar o luxo de ficar sem eles, você está muito enganado. A China, ela não precisa do Brasil, ela nunca precisou, mas a gente ainda precisa muito deles. Então, antes da gente falar coisas baseadas em achismos e verdades universais, que na verdade não são verdade nenhuma, vamos olhar para dentro do nosso país e entender um pouco a nossa história, a nossa estrutura política, a nossa estrutura econômica, e entender que as coisas têm consequências. E de novo, se você não vai tomar vacina porque ela é da China, ou se você não quer tomar a vacina da China, eu aconselho que você pare agora o que você esteja fazendo e de fato reveja tudo que você tem, porque eu te garanto que 90% dessas coisas foram feitas na China. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa no seu dia. Comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que você acha que eu deixei de falar, ou me corrigir, ou qualquer dúvida, coisa assim, que a gente possa começar um diálogo. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo. Tchau!